Comecemos com um conceito entendido por quase todos. Anticorpos são moléculas responsáveis por lidar com inimigos que nos invadem o tempo todo, vírus, bactérias, fungos, etc. Dentre os tipos de anticorpos, as IgG, imunoglobulinas G, são os anticorpos de memória, aqueles de mais longa duração, servindo como uma reserva de defesa, aparecendo tanto nas infecções naturais quanto, idealmente, nas infecções de mentirinha, na imunidade induzida por vacinas. E também, dentre os subtipos ou subclasses de IgG, temos uma pequena fração delas, as IgG4, menos de 5% do total, com uma função quase contrária ao que um anticorpo deve fazer. As IgG4 são um importante equilíbrio na função imune, aliviando quase todas as respostas celulares e moleculares da inflamação geradas pela infecção. Ou seja, as IgG4 têm um papel de imunotolerância programada, uma resposta menor, ou mesmo muito menor, aos antígenos, o que também pode ser chamado de imunodeficiência programada. Só para se ter uma ideia, você conhece uma síndrome com a palavra imunodeficiência na sigla. Sim, a AIDS, que enfraquece de forma importante toda a resposta imunológica contra fungos, bactérias e vírus. Normalmente, a síntese ou a produção de IgG4 é muito bem regulada pelo organismo, para que essa fração de resposta de imunodeficiência não fuja do controle e não nos prejudique. Mas, algumas vezes, ela escapa do controle. Um exemplo clássico do bem é a diminuição da sensibilidade que apicultores desenvolvem ao veneno das abelhas, ao serem repetidamente expostos a ele. Ponto para IgG4. Agora, um problema recente e crescente é a indesejada síntese de IgG4 após repetidas exposições aos antígenos injetáveis aos que estamos sendo submetidos. Como alguém que cansa de apanhar e já não sente mais as cacetadas. Nossos sistemas imunes estão se enfraquecendo e não fortalecendo pela enlouquecida política de administração de um monte de antígenos vacinais em curtos prazos. E pior, as chamadas vacinas à base de RNA, que tecnicamente falando não são exatamente vacinas, mostram esses efeitos de forma muito mais evidente. E pior ainda, de maneira duradoura. Como mostra um artigo de cientistas pertencentes à própria indústria dessas vacinas. E a prova clínica disso onde está? Com a obrigatoriedade da administração massiva em toda a população, laboratórios se garantem de que não possamos ter as comparações, chamados de grupos de controle, entre os que recebem e os que não receberiam seus produtos, provavelmente uniformizando uma população com riscos distribuídos de forma igualitária.